Domingo Espetacular de hoje começa com uma pergunta. Por que as crianças querem saber tanto por quê? É porque isso, porque aquilo, não há limites para a curiosidade da criançada. Mas será que isso é bom ou ruim? E afinal, como se comportar diante de tantas perguntas? Basta perguntar para os pais. Os meus gêmeos de 4 anos estão na fase dos porquês. Porque dente é dente de leite. Perguntar para os avós. Eles ficam perguntando dos planetas, das estrelas, do sol. O que a boneca fala? Quer saber tudo. A fase dos porquês das crianças começa entre os 2 e os 3 anos e vai até uns 7, 8, mais ou menos. Ela é tão comum que já virou até música. Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Paula Toller compôs a canção quando o filho dela tinha 8 anos. Hoje o Gabriel tem 28 e já sabe quase todas as respostas que aparecem na letra. Daquela época pra cá, ele já aprendeu várias coisas. O que quer dizer impávido colosso? Por onde os filhos saem. A única coisa que ele ainda não descobriu é por que eu sou Flamengo e o pai dele é Botafogo. Quem convive com crianças sabe que elas são naturalmente curiosas. Principalmente os pais são questionados o tempo todo. É um porquê atrás do outro. E você sabia que essa curiosidade pode ser determinante no aprendizado da criança? Isso porque as crianças que mais perguntam também são as que mais participam das aulas. Essa criança é mais curiosa, ela busca mais informação. A fase do interrogatório infantil se intensifica quando as crianças entram na escola. Por que eu não posso começar doce? É nesse momento em que a gente começa a questionar os porquês da vida, né? Então, até os 2 anos, a gente vai explorando os porquês com o nosso próprio corpo. Conforme a gente vai desenvolvendo a habilidade de comunicação verbal, a gente passa a perguntar, através dos porquês, aquilo existe, aquilo é daquela forma, como é que aquilo acontece. Por que ele quebrou? Porque ele quebrou? Porque a mamãe apertou com força. Um porquê atrás do outro. É assim na casa da Ivonete, mãe do Davi de 3 anos. Esse aqui quer saber tudo e o porquê disso, porquê daquilo, aí a gente tem que explicar. Ele continua perguntando por quê. Eu tô na cozinha, ele tá ajudando, então ele quer... Ah, mas por que você tá fazendo isso? Por que aquilo? Por que da comida? As dúvidas não acabam nunca. Ah, por que você tem que trabalhar, né? Por que do lixeiro? Por que ele faz? Essas coisas, né, do dia a dia, da rotina. Esta psicóloga explica que os pais devem ser sempre claros. Normalmente é preciso simplificar a resposta. Porque senão a criança vai continuar perguntando até que ela compreenda aquela informação da maneira dela de compreensão mesmo neurológica. Ela, a partir do momento em que ela compreende, ela para de perguntar o porquê daquilo. Ivonete tenta responder a tudo com paciência. Em todos os questionamentos eu procuro sempre ter uma resposta bem coerente, né? Não fico inventando historinha. Essa turminha aqui tem 5 anos de idade e muita curiosidade. Quem pergunta muito na aula aqui? Eu. Todo mundo? E quem pergunta muito em casa? Eu. Vocês têm ideia de quantas perguntas vocês fazem por dia? Acho que umas 70. Umas 70? Mas todo dia uma pergunta diferente? É. Mas por que você pergunta tanto? Porque eu sou curioso. Muito curioso? Muito. Eu também sou curiosa. E quem que vocês mais gostam de perguntar? Mamãe. E você? Mãe. E você? Amigo. Amigo? E vocês duas? Mãe. E você, Renata? Mãe. E por que... Pai e mãe. Normalmente a garotada gosta mesmo de tirar as dúvidas com as mamães. Mamãe, por quê? Não é diferente com a Raíssa, de 6 anos. Você pergunta normalmente pra mamãe o quê? Muitas coisas, porque a Valentina sempre fica com o dedo na boca, sempre o meu cachorrinho fica
Latindo. Todo dia é um porquê diferente na casa da família. Porque não posso ir, porque não posso fazer, eu quero assim. Tudo tem um porquê. Além da Raíssa, Tabata é mãe do Davi, de 6 meses, e da Valentina, de 2 anos. A Valentina até desenvolveu mais rápido em questão de falar, como tem ela como exemplo, ela já começou a perguntar mais cedo do que a Raíssa os porquês. Então ela é bem curiosa também, assim como a irmã. Por quê? Lançamos um desafio para a Tabata. Você consegue imaginar quantos porquês a Raíssa te faz por dia? No mínimo uns 5, sem dúvida. Vamos ver se você vai acertar. Vou te propor de você gravar quantas vezes a Raíssa te pergunta alguma coisa por dia. Por que mãe, e depois a gente vai mostrar na reportagem, tudo bem? Tudo bem. E não poderia ser diferente. Por que o Davi só pode tomar leite? Mamãe, por que eu não posso viajar com a avó e o vovô? Por que a gente tem que ir amanhã e não pode ir hoje? Por que a gente tem que ficar acordado de dia e dormir de noite? Foram pelo menos 19 vezes porquês no dia. Por quê? E quando a criança pergunta, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Nesse caso, ela está aprendendo a negociar com os adultos. O lado ruim é quando elas usam as perguntas para pressionar os pais. Por que não temos que tomar banho? Então elas ficam perguntando o porquê, porque elas entenderam que quanto mais elas perguntam, mais os pais vão ficando irritados, chateados e cansados, até que chega uma hora que eles já não têm mais repertório de resposta e acabam cedendo àquilo que a criança deseja. Esta pedagoga faz um alerta. Não basta dizer apenas porque sim, nem porque não, só para encerrar uma conversa com a garotada. Tem que ter um porquê realmente. Então, o importante é sempre responder de uma forma simples, que ele consiga entender, mas o porquê sim e não, realmente eles não vão aceitar. E aí você pergunta por que não ou então você aceita o por que não? Eu pergunto por que não, porque não é a resposta. Mas quando o adulto simplesmente não sabe responder a pergunta, isso acontece com frequência na casa da Tabata. Às vezes a gente fala, filha, podemos conversar em casa? Posso pesquisar melhor do assunto pra gente conversar depois? Ela está certa. Não tem problema a gente dizer, meu filho, eu não sei o porquê, né? Vamos procurar juntos? Vamos procurar no dicionário? Vamos procurar num livro? E nada de mentir pra garotada. Quando a gente mente, as crianças percebem. Elas sacam que tem alguma coisa ali que tá diferente e aí elas vão perguntar de novo. E quando surgem aquelas perguntas difíceis de responder? Tipo, já pergunta de onde vem, eu falo que sementinha na barriguinha da mamãe, porque também a gente tem que dizer o porquê, mas também tem certas coisas que não dá para explicar tanto, né? Para a psicóloga, se a criança perguntou é porque ela está preparada para ouvir a resposta. Então a gente tem que só filtrar a forma como a gente vai transmitir aquela informação para a criança. Outro ponto importante: os adultos devem encorajar as crianças a fazer perguntas. Portanto, com amor e paciência, a curiosidade das crianças pode ser um gostoso desafio tanto para elas quanto para os adultos. Sem dúvida, um aprendizado a cada dia.